Carboidratos, mocinho ou vilão? Para a prática esportiva, eu diria que ele é muito mais um mocinho do que o vilão da história. Eu vou falar sobre as formas de uso, as diferentes opções, em quais práticas esportivas vale a pena usar carbo antes, durante e até depois. Tudo isso depois da nossa vinheta. A ideia é trazer cada vez mais conhecimento em relação ao esporte, qualidade de vida, bem-estar e saúde, com informações sempre baseadas na ciência. Unindo assim minhas paixões para trazer informação de qualidade e relevância de forma colaborativa e agregadora. Oi, eu sou Lu Haddad, sou médica livre docente pela Universidade de São Paulo e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esporte, sempre baseado na ciência. Seguindo na nossa linha suplementação, hoje a gente vai falar de algo muito utilizado, talvez você nem saiba que esteja consumindo, que são os carboidratos. Aquela bebidinha intra-treino tão frequente aí em qualquer atividade física, tem sim sua dose de carboidrato. A gente vai tratar de gel, das bebidas isotônicas, das bebidas com eletrólito e das outras formas de carboidrato consumidas pré e intra-treino. Para começar, vamos falar por que na prática esportiva já está provado que o carboidrato é sim nosso amigo. Os benefícios dos carboidratos na prática esportiva já foram demonstrados numa série de estudos, portanto, eles são considerados classe A de suplementação pelos maiores órgãos mundiais relacionados a esporte. E os benefícios do carboidrato na prática esportiva e nos exercícios ocorrem em duas fases, de duas maneiras diferentes. A primeira e a mais conhecida é como combustível para o funcionamento muscular. Metabolismo aeróbio usa glicose, glicose é vinda do carboidrato. A glicose pode vir também da gordura, através da oxidação da gordura no nosso corpo, a quebra da gordura, mas o carboidrato é a fonte direta de glicose para o funcionamento muscular, para o metabolismo aeróbio. Além disso, o carboidrato tem uma outra importância na atividade física. Coloco aqui alguns estudos bem interessantes sobre essa função, que é quando a gente ingere o carboidrato e ainda na nossa boca, alguns receptores sinalizam para o nosso sistema nervoso central que a gente está consumindo carboidrato, e essa sinalização para o sistema nervoso central diminui a percepção de esforço. Então hoje já se indica a colocação de pequenas quantidades de carboidrato na boca, que em 5 a 10 segundos a gente já tem essa resposta que dura de 10 a 20 minutos. Então mesmo quando a gente não precisa do combustível muscular, vale a pena fazer uso dessas pequenas doses de carboidrato. Outros benefícios do uso do carboidrato no esporte é um benefício imunológico, já tem estudo mostrando melhor recuperação do sistema imunológico para quem repõe carboidrato intratreino e também para o metabolismo ósseo. Mas para a gente ter essa presença da glicose no músculo, a gente precisa primeiro que o carboidrato seja absorvido, seja quebrada em glicose, a glicose vai para o nosso sangue e de lá ela chega no músculo. Mas essa absorção do carboidrato no trato gastrointestinal durante a prática esportiva não é algo evidente. A gente sabe que a gente pode consumir uma quantidade que varia, mas é em torno de 60 gramas por hora, que na nossa mucosa intestinal a gente tem um transportador de carboidrato, que é o SGLT1, e ele satura a partir dessa quantidade de carboidrato por hora. Esse transportador de glicose, então, quando não consegue mais fazer a glicose passar do nosso intestino para dentro do nosso sangue, o carboidrato vai começar a dar desconforto, pode dar enjoo, náusea, diarreia, e são coisas muito comuns de acontecer na atividade física. Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso de 3 maneiras. Primeiro, treinamento gastrointestinal. O treinamento gastrointestinal maximiza a atividade dessa proteína que faz o transporte da glicose, torna ela mais eficiente, aumenta a sua quantidade. Eu posso fazer até um vídeo especial sobre isso, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários, mas esse treinamento vai evitar diarreia, náusea, mal-estar, enjoo durante a prática esportiva. E ele é feito basicamente ingerindo carboidrato pré e intratreino. Falaremos sobre isso num vídeo especial. Além disso, quando a gente usa diferentes tipos de carboidratos, a gente consegue usar outros transportadores, além do SGLT1. A frutose é um tipo de carboidrato que usa um outro transportador. Então, quando a gente faz um blend, juntando glicose, frutose, até palatinose, a gente pode
usar outros transportadores, conseguindo aumentar a quantidade de carboidrato que chega no nosso sangue. E uma coisa que influencia bastante é condição climática. A gente sabe que nos dias mais quentes, nos locais mais quentes e úmidos, esse transporte é mais difícil e a gente tem maior risco de ter desconforto gastrointestinal com carboidrato. Mas, fazendo uso do treinamento gastrointestinal e de carboidrato com blend de opções de fontes de carboidrato, a gente pode chegar até a mais de 90 gramas por carboidrato e já tem estudo mostrando que esse aumento da oferta de carboidrato melhora a performance nas atividades físicas de alta intensidade. Vamos começar então agora falando das fontes mais comuns de utilização do carboidrato na atividade física. E por que nesse caso a gente acaba utilizando suplemento? Principalmente pela facilidade de transporte e pela velocidade de absorção. Pode comer comida na atividade física? Pode. Mas isso tem que ser possível. É possível na corrida levar uma banana, você vai conseguir digerir, pode levar um pão, você pode parar. Depende. Você pode fazer uma prova de ciclismo que dura o dia todo e parar em alguns momentos para fazer consumo de um alimento. Pode acontecer. É óbvio que existe um mercado enorme e também situações onde é muito mais prático o uso das suplementações específicas para o esporte. Então a gente vai começar falando do carboidrato da forma mais comum e mais conhecida, que é o gel, o famoso gel de carboidrato. Ela é uma fonte de carboidrato altamente concentrado, a gente tem 65 a 70% de carboidrato, então 65 gramas por 100 ml. Ele é bastante portátil, de fácil consumo, de fácil digestão e é ótimo para levar no bolso, porque ele é pequenininho e oferece 20 a 30 gramas de carboidrato num sachêzinho daqui. A quantidade de sódio presente no gel é muito variável, tem géis que tem menos de 100 até 300 miligramas de sódio. E lembrando que os géis podem ter outros componentes que têm intuitos diferentes. Cafeína, já falei aqui no vídeo do canal sobre cafeína e pode ser interessante em alguns momentos tomar um gel com cafeína, principalmente no final de prova. Pode ter também taurina, pode ter mentol e isso são outros agregadores além do carboidrato, que é o básico do gel. Lembrando que o gel com blend de carboidrato possibilita aí uma maior absorção, como eu já disse anteriormente, então procurar géis que tenham esse blend de malto, frutose, palatinose. E a maioria ainda deve ser consumida junto com água para facilitar essa absorção, já que ele é muito concentrado. Mas a gente já tem no mercado géis que são chamados de isotônicos, que permitem a absorção sem a necessidade de tomar água junto, mas são géis especiais com essa característica. O uso do gel, em geral, é recomendado durante a prática esportiva quando ela ultrapassa 45 minutos a 1 hora. Pode ser utilizado, por exemplo, num pré-prova, quem quer uma opção sem nenhuma fibra de fácil e rápida absorção. Então, um consumo antes do início da prática esportiva para já garantir um aporte inicial de glicose. Outras alternativas ao gel, já no mercado, a goma de carboidrato, vocês já devem ter visto aquelas gominhas de diversos sabores, tem uma concentração aí de 75 a 90% de carboidrato, cada gominha de 4 a 6 gramas, então fazer a conta aí para ver a necessidade por hora. Lembrando, quem te ajuda nisso? Um nutricionista. E quantidades variáveis de sódio também. Além disso, tem barras esportivas, que algumas são mais gelatinosas e com mais só carboidrato, e outras tipo granola, que pode ter mais fibra, pode ter outros compostos, pode ter um pouquinho de proteína, mas dependendo do tipo de esporte vai super bem também. Avaliar em relação a qual esporte você está realizando, o que é mais fácil para você levar, principalmente o que você está acostumado. Vamos falar agora das bebidas esportivas. As bebidas esportivas, elas podem vir já prontas na garrafinha ou podem vir no formato de pó para você diluir e fazer na sua garrafinha na sua casa. Ela, em geral, oferece a energia do carboidrato junto com hidratação por ter água e eletrólito. Quantidade de carboidrato, em geral, é de 4 a 8 gramas por 100 ml, então 4 a 8%, podendo ter aí uma variação. A gente já tem no mercado alguns produtos que formam um hidrogel com pectina e isso possibilita uma quantidade de até 14% de carboidrato com boa absorção gástrica, mas a gente ainda não tem estudos bem feitos sobre benefícios do uso dessas bebidas esportivas com hidrogel. E a gente tem quantidades variáveis de sódio nessas bebidas. Pode variar de 40 a 90 miligramas por 100 ml. A quantidade de sódio vai modificar principalmente o sabor e a questão da hidratação da bebida. Além disso,
Outros eletrólitos podem estar presentes, magnésio, potássio, cálcio. A gente vai falar bastante sobre magnésio e esses compostos eletrolíticos no vídeo que eu vou falar sobre cãibra, já tá aí na listinha dos nossos vídeos do canal. Lembrando que esses outros eletrólitos não parecem trazer grandes benefícios durante a prática esportiva. Pode ter também pequenas quantidades de aminoácido, até 2%, a gente já tem bebida esportiva que vem com aminoácido. Tem estudo aqui que já é uma meta-análise mostrando que a presença desses aminoácidos pode ser interessante apenas em atividades de de longa duração, baixa intensidade. Lembrando que nessas atividades que duram o dia todo, é possível colocar proteína talvez de outras maneiras, mas nesse caso pode ser interessante, no Ironman ou provas de ciclismo que duram o dia todo. Para provas mais curtas parece não fazer nenhuma diferença ter ou não aminoácido. Lembrando que o aminoácido pode piorar o sabor, ter um gostinho diferente e trazer algum desconforto gastrointestinal. É isso aí, vamos passar agora então para o guideline. O guideline, o protocolo de reposição de carboidrato, pode ser bastante simples para as provas que são mais curtas, até 1 hora pode não precisar de nada, ou aquela pequena quantidadezinha só para dar o estímulo no sistema nervoso central, diminuir a percepção de esforços, pode ser interessante até para uma corrida de 10 km ou até menos, mas não precisa do carboidrato como fonte de energia. A partir de 1 hora, sim, é legal o carboidrato como fonte de energia. Aí lembrando de fazer o treinamento prévio gastrointestinal para ver sua tolerância, para tentar atingir no mínimo 60 gramas por hora de carboidrato. E quanto maior a distância, mais importante e fundamental ter a adição de energia e hidratação. Então, junto com o gel, fazer uso de bebidas isotônicas ou de água, lembrando de adequar e ajustar a composição de sódio e carboidrato por hora. Então, quanto mais longa a prova, mais importante para você a performance, mais importante é ter um acompanhamento nutricional para desenhar isso personalizado para você. Isso vai entrar no que eu vou falar agora, que é em relação à reposição de eletrólitos. A gente pode ter reposição de eletrólito no formato líquido sem carboidrato. Também existe no formato pó, tablete ou até a bebida pronta, que é a água com sódio, e aí pode ter magnésio, pode ter cálcio, outros eletrólitos. Mas o mais importante no caso é o sódio, que é o que ajuda a reter a água dentro dos nossos vasos sanguíneos. A gente pode usar o eletrólito pré-competição para aumentar o nosso volume plasmático. Isso é bem legal em lugares muito quentes, onde a gente precisa já estar bem hidratado antes da prova, porque tem o maior risco de desidratação pelo suor. E a quantidade de sódio no intra-treino ou intra-prova ainda é algo controverso. E a gente sabe que é muito variável. Tem pessoas que perdem muito sódio no suor e tem pessoas que não perdem muito sódio. Em geral, durante a atividade física, a gente acaba perdendo uma concentração maior de água do que de sódio, o que faz com que o nosso sangue, na verdade, tenha uma hipernatremia, um aumento da quantidade de sódio. A ocorrência de hiponatremia é muito rara. Ela acontece, em geral, nas pessoas que perdem bastante sódio pelo suor e acabam se hidratando só com água, sem nada de sódio. Quem faz uma reposição com pelo menos alguma quantidade de sódio, em geral, não tem episódios de hiponatremia. Lembrando que aquelas soluções de reposição oral que vendem na farmácia, que a gente usa para criança com diarreia ou até mesmo adulto com diarreia, ela tem uma quantidade maior de sódio do que as bebidas isotônicas que a gente tem no mercado. Elas têm de 50 a 60 milimol de sódio por litro. Elas podem ser interessantes para fazer aquela hiperidratação pré-prova, mas durante a prova parece ser uma quantidade muito grande de sódio, muito maior do que o necessário para o intratreino. A gente tem também algumas bebidas prontas que têm uma quantidade maior de sódio do que as tradicionais. Elas, em geral, têm o nome Endurance, já tem algumas no mercado, que tem aí de 30 a 50 milimol de sódio e pode ser interessante principalmente em lugares quentes e pessoas que têm uma perda maior de sódio. Essa questão de eletrólitos também acho muito legal para quem tem problemas com suor, desidratação, fazer um plano, principalmente para as provas mais longas, com nutricionista. Resumo falalu de um tema super importante que é carboidrato. Carboidrato é classe A de evidência para a prática esportiva, tem vários estudos mostrando seu benefício, ele é o combustível para o funcionamento das nossas células, dos nossos músculos. A gente não consegue fazer força, metabolismo aeróbio sem carboidrato. A gente consegue trabalhar sim numa zona
intermediária, uma zona 2, uma baixa intensidade usando só a nossa gordura? Isso é possível. A partir de um dado momento de intensidade, a gente pode fazer um vídeo especial sobre isso, a gente vai necessariamente precisar de glicose, e a fonte de glicose é o carboidrato. E, além disso, ele tem o benefício de diminuir a sensação de esforço através dessas conexões entre a nossa boca e o nosso cérebro. Os isotônicos também favorecem a hidratação, que é fundamental em qualquer atividade física e também tem que ser considerada. Uso de hidratação, energia e sensação oral são padrão e a gente pode fazer um desenho da melhor forma de uso com o apoio de um bom nutricionista. Pontos negativos do carboidrato. Primeiro é gasto desnecessário. Muitas vezes a gente não precisa do carboidrato. Para a maioria dos treinos, dura até 1 hora. A gente não precisa tomar gel, a gente não precisa de bebida isotônica. Se a gente tivesse alimentado pré, pode tomar só uma água e basta. Então, não é porque são suplementos interessantes para performance que a gente precisa usá-los o tempo todo. Segundo, corrosão dental. Esse açúcar pode causar cárie. Cuidado, quem fica tomando muito isotônico, não escova o dente, não faz bochecho, pode ter cárie. Desconforto gastrointestinal, a gente pode falar sobre treinamento gastrointestinal, como evitar, cuidado nos dias quentes. Treinamento adaptativo, fazer treino em jejum, low carb, que tem seu benefício e seu lugar, mas é um tema também para um outro vídeo. A gente pode falar sobre isso se vocês tiverem interesse. Lembrando que a gente vai fazer um especial perguntas e respostas sobre suplementação, então vão colocando aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês têm, porque a gente vai falar sobre as perguntas mais frequentes num vídeo super especial de encerramento da série. É isso aí, agradecendo nossos patrocinadores Kiko, Jungle, Probiótica, Vero Coco e Trilo.